Todos nós, em certa medida, precisamos de um momento ou outro da nossa trajetória na vida sermos encorajados a prosseguir. Diversas situações e ocasiões são difíceis e, por vezes, gerarão uma medida de desânimo em nós, ao ponto de pensarmos em desistir da caminhada com Deus ou até mesmo de pensar em abandonar a fé. A Bíblia revela Deus sempre encorajando seu povo a prosseguir. Deus nunca promete uma caminhada fácil, mas possível, e só é possível porque o próprio Deus é quem a sustenta. Deus também usa pessoas, nossos irmãos e irmãs na fé, para encorajar-nos e aconselhar-nos quando tudo parece nebuloso ao nosso redor, para que a caminhada se torne mais leve e sigamos firmes nas promessas do nosso Salvador. Será que temos sido pessoas que, quando alguém está precisando de ajuda ou motivação, estamos prontos a motivá-lo e ajudá-lo? Ou simplesmente não estamos nem aí para o outro? É certo que a vida não é feita somente de motivação, pois a motivação em si ela é limitada. Porém, ela é necessária em momentos difíceis. Motivar alguém, especialmente nossos irmãos e irmãs na fé, é mandamento bíblico e, sendo assim, deve ser obedecido pelos cristãos. Para que encorajar o outro? O encorajamento tem como objetivo não carregar o outro no colo, como se ele não precisasse tomar uma atitude diante da situação, mas será um motivador para que meu irmão enxergue por outra perspectiva e encontre forças para continuar a caminhada com Jesus. Em todo grupo de cristãos e em qualquer momento, poderemos encontrar pessoas que estejam enfrentando provações e problemas. Alguns desses irmãos sabem o que fazer muitas vezes, mas sentem hesitação ou resistência para com o padrão bíblico de comportamento. Um sofre emocionalmente por causa de uma doença ou de uma morte na família, outro tem o lar ou o emprego cheio de problemas. Seja qual for o motivo da tentação ou desânimo, a palavra manda que nos edifiquemos mutuamente e nos ensina a encorajarmos uns aos outros. Leia comigo o texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. O texto diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajar uns aos outros é um tríplice ministério, em que nós exercemos uma pressão positiva uns sobre os outros, no sentido de praticarmos os princípios da palavra, nós também nos animamos mutuamente por meio do que a palavra diz e nós consolamos uns aos outros por aplicarmos as verdades da Bíblia aos nossos problemas e situações difíceis que aparecem. Por meio dessa definição, podemos ver que a ideia básica do mandamento é que devemos, dentro dos estreitos laços da comunhão, ajudarmos uns aos outros e a nos valer dos recursos que o nosso Pai Celestial oferece para o nosso dia a dia. Como isso se aplica a nós? Encorajar uns aos outros é um mandamento que traz consigo verdades. Os cristãos precisam da ajuda dos irmãos no viver diário. Alguém pode querer dar uma impressão de muito espiritual, afirmando: todo meu auxílio vem do Senhor, ou diretamente do Senhor. Não preciso dos irmãos. Mas o fato é que tal afirmação seria até mesmo antibíblica, quando o próprio Senhor manda que façamos e recebamos exortações. A exortação se baseia não num currículo pré-estabelecido, e sim na necessidade da pessoa em dado momento. Pode ser que o irmão precise ser pressionado a fazer o que é certo, ou animado ou consolado. A palavra de exortação será conforme a necessidade. Nada mais frustrante do que muitas vezes ser exortado sobre algo que a gente não está precisando, não é verdade? Por isso devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para a situação em que a gente vai ajudar o outro. Para poder encorajar direito o nosso irmão, nós teremos de nos envolver ativamente na vida desse irmão, coisa que acontece com mais naturalidade e profundidade dentro de uma igreja, de um grupo local de cristãos, de uma igreja bíblica, onde nós nos conheceremos, estaremos participando ativamente da vida do outro, conhecendo o outro, e esse é um lugar, um local propício para que a gente possa trabalhar o princípio do encorajamento de forma mais direta. Porque poderíamos pensar como nós podemos conhecer as necessidades uns dos outros
sem que eu tenha um profundo conhecimento da pessoa? É difícil, né? Impossível até mesmo. O encorajamento pode acontecer em qualquer situação também onde existam relacionamentos pessoais entre irmãos. Paulo, por exemplo, ele encorajou Timóteo e muitas outras pessoas por meio de cartas. Entretanto, como ele diz lá em Romanos capítulo 1, quando ele escreve para aqueles irmãos que estavam lá em Roma, ele diz: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo tinha esse desejo de estar pessoalmente ali com os irmãos. É interessante a gente pensar que existem diversas situações em que a gente precisa muitas vezes ser exortado. Por exemplo, a gente precisa ser encorajado a orar, a evitar falsas doutrinas e falsos mestres, como a própria Bíblia vai nos ensinando, a evitar divisões na igreja, a parar de brigar, a seguir o exemplo de alguém com uma vida cristã modelo para nós, a consolar os atribulados ou enlutados e assim por diante. A Bíblia é o livro que encoraja, que exorta o encorajamento dentro da igreja, dentro do grupo dos cristãos. O encorajamento mútuo é uma maneira muito útil de levarmos os membros do corpo, que é a Igreja de Jesus, a viver de modo digno de Jesus. O grande alvo do cristão é ser semelhante a Cristo. Por nos encorajarmos uns aos outros, somos ajudados a nos aproximar desse alvo. Os efeitos do encorajamento se tornarão visíveis ao mundo ao notarem o nosso crescimento na santificação. Assim, o testemunho da igreja perante o mundo a respeito de quem é Jesus terá cada vez mais autoridade. Quando viramos as costas para a vontade revelada de Deus, podemos ter a certeza de que Ele tratará conosco nos disciplinando, como um pai disciplina os seus filhos quando erram. E por causa do grande valor que Ele dá aos relacionamentos, muitas vezes o Senhor operará através de outros irmãos para nos trazer de volta à conformidade com os princípios da Sua palavra. O encorajamento e a exortação servem para isso também, para o quê? Um aconselhar o outro quando está em pecado, quando está errando, quando está longe dos princípios da Bíblia, a voltar, a se reconciliar com Deus, a pedir perdão, a se humilhar diante de Deus com o coração arrependido. Então, no encorajamento, nós usamos do aconselhamento para que esse objetivo seja alcançado. É disso que a Bíblia fala quando ela diz que os cristãos devem aconselhar-se uns aos outros. Aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo ele afirmou: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-nos uns aos outros. Lá em Romanos capítulo 15. Já na carta aos Colossenses, ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Aconselharmos uns aos outros é um ministério disciplinar no qual um cristão chama a atenção do outro pelas suas atitudes ou práticas perigosas ou pecaminosas, ou as suas obrigações não cumpridas. Ao mesmo tempo, aquele que aconselha oferece instruções corretivas que ajudem e animem aquele irmão a afinar a sua vida com Deus. Encorajar e aconselhar são semelhantes no sentido de quando representam o nosso envolvimento na vida da pessoa que será animada ou advertida. E encorajar é diferente de aconselhar quando a exortação incentiva a progredir na direção certa, ao passo que ao aconselhar a advertência aponta o erro que está sendo cometido a fim de que a pessoa se corrija. Após a correção, o encorajamento novamente pode entrar em ação para confirmar o irmão na prática do bem. O aconselhamento entre os irmãos é um mandamento que traz também verdades. De maneira alguma nós podemos imaginar que ficamos totalmente livres dos efeitos da velha natureza pecaminosa. Pecamos às vezes por ignorância, mas outras vezes voluntária e conscientemente. Enfrentamos, portanto, problemas causados pelos nossos pecados muitas vezes. Outras vezes temos de ajudar irmãos a se livrarem dos seus pecados. Nossos irmãos precisam ajudar-nos a reconhecer e vencer os nossos pecados, negligências e problemas. Eu, agindo isoladamente, posso chegar a acreditar de tal modo nas minhas próprias racionalizações que chegue a me arraigar na resistência e na desobediência para com a vontade de Deus. Isso é muito sério. Ou pode acontecer que eu simplesmente não enxergue o erro das minhas ações. Agradável não será, mas a advertência da parte de um irmão fará com que o meu pecado seja identificado e me ajudará a vencê-lo.
Lembre-se de que o aconselhamento, por mais que tenha de apontar o erro negativo, é um ministério de edificação. Se um cristão está sendo levado pelo pecado a se distanciar do Senhor e dos irmãos, a coisa mais amorosa e edificante que um irmão pode fazer é adverti-lo. Jesus mostrou, lá em Mateus capítulo 18, o padrão a ser seguido nessa advertência e nesse chamado do irmão à reconciliação com Deus e à correção do seu pecado, do seu erro. De acordo com esse trecho de Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, o aconselhamento sempre deve seguir uma ordem crescente de envolvimento. Aquele que notou o pecado adverte, sozinho e sem espalhar fofoca, ao irmão que pecou. Depois, se o aconselhamento administrado por um só cristão não surte o efeito, é feita uma outra tentativa, envolvendo mais 2 ou 3 irmãos. Se a admoestação feita por essa equipe não deu resultado, o grupo todo oferece o seu aconselhamento coletivo ao faltoso. São 3 níveis de advertência. Se a pessoa resolve manter-se rebelde e desobediente depois que esses 3 níveis foram esgotados, a única opção bíblica, infelizmente, é a exclusão do rebelde. Note bem, a única atitude totalmente incompatível com os privilégios de membro do corpo é a rebeldia. Quando alguém se rebela, ele não está se rebelando diretamente contra a sua igreja, contra a sua liderança. Se essa liderança, essa igreja estão tratando dele biblicamente, infelizmente ele está se rebelando diretamente contra as ordenanças de Deus. Para que um aconselhamento ele aconteça, ocorrem 3 elementos. Primeiro é que um problema tem que ser resolvido ou um obstáculo precisa ser vencido. É algo que não vai bem na vida do irmão a ser aconselhado ou uma atitude negativa a ser vencida, não pela ameaça, mas por influenciar o pensamento do irmão. O aconselhamento tem o propósito de efetuar uma mudança na atitude e na conduta da pessoa. O segundo elemento é a instrução que se oferece ao aconselhado, por meio de palavras que procurem levá-lo a assumir a devida responsabilidade pelos seus problemas, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, olhando para esses 2 elementos, um problema da vida a ser resolvido e a instrução oferecida em forma verbal, há um terceiro elemento, que é o alvo do aconselhamento, que é o maior bem do aconselhado. Não aconselhamos para descarregar a nossa própria irritação causada pelo problema ou pelo pecado do irmão. O aconselhamento tem motivação altruísta, não egoísta. Mesmo sendo o problema do irmão muito grave às vezes, o aconselhamento ataca o problema, oferecendo instruções verbais por meio da palavra de Deus para libertar o irmão de tão prejudicial domínio. Como lemos, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo, a igreja lá de Tessalônica, capítulo 3, versículo 15, ele diz: "Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão." O aconselhamento é um ministério de base bíblica. Entretanto, o melhor conselheiro não será aquele que mais fatos souber da Bíblia ou aquele que conseguir citar mais textos de cor e salteado, e sim aquele que mais estiver obedecendo e vivendo aos princípios de conduta apresentados na Bíblia. O aconselhamento exige que nos envolvamos profundamente na vida uns dos outros. O lugar por excelência onde poderá acontecer isso é na igreja, é no grupo de cristãos, na sua igreja local que você frequenta, você participa. Isso se torna muito evidente, por exemplo, no texto de Colossenses capítulo 3, versículo 16, onde Paulo está aconselhando que os irmãos se aconselhassem uns aos outros, onde isso é possível? No grupo de irmãos. E como nós temos falado nessa série, os princípios que a gente vive e tem o privilégio de aperfeiçoar no ambiente da nossa igreja local, da nossa comunidade cristã, da nossa igreja, ele é expandido para fora nos demais relacionamentos que nós temos. Aprendemos a encorajar os irmãos e a aconselhar os irmãos, também poderemos ter condições, habilitados pelo Espírito Santo, de encorajar outras pessoas que estejam passando por problemas por meio da palavra de Deus e também aconselhá-las por meio da palavra de Deus, para que, de repente, seja um instrumento, até uma situação que surge, um instrumento de evangelização para levarmos pessoas a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas.
O aconselhamento também pode acontecer, como eu acabei de falar, em particular, com pessoas em particular, não somente em um grupo ou na coletividade da igreja, de acordo com a natureza e a extensão do problema. Ou seja, cada caso, como dizemos, é um caso. Será tratado, será aconselhado, será exortado, encorajado, de acordo com a necessidade e com a demanda da situação. Mas, de modo geral, esse aconselhamento e esse encorajamento, eles normalmente começarão dessa maneira, no plano particular, do um a um. Embora todos tenhamos, então, a responsabilidade de advertir alguém quando houver necessidade, os mais bem-sucedidos nesse trabalho serão os que reunirem três qualidades. A primeira é conhecer a palavra e a natureza humana. Conhecer a palavra de Deus, prosseguir em conhecer, porque a palavra de Deus ela vai revelar para nós como é a natureza humana e vai nos dar capacidade, princípios, vai nos dar recursos para que a gente, de repente, consiga até mesmo ajudar uma pessoa a solucionar um problema na sua vida, ou pelo menos dar uma direção, uma orientação. Então a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer bem a palavra de Deus e a natureza humana. Depois é ser sábio na aplicação da palavra às diversas situações da vida. E uma terceira qualidade é a gente ser bondoso, ter boa vontade, querer fortalecer, não destruir o outro. Se é verdade que todo cristão terá horas em que tenha de advertir um irmão ou ser advertido, temos nisso mais um incentivo para encher o nosso coração da palavra de Deus e aprendermos como aplicar a palavra em nossas próprias vidas, os princípios de conduta ali apresentados. O aconselhamento, portanto, ajuda o cristão individualmente e o seu grupo a se manterem dentro do caminho que conduz à semelhança de Jesus. Praticando a advertência, os cristãos se ajudam mutuamente a vencer e a evitar práticas pecaminosas. Deixam de cair na negligência espiritual. Como resultado, o testemunho da igreja diante do mundo aumenta em poder e credibilidade, na medida em que o poder transformador de Jesus se demonstra de maneira santa e amorosa como os membros vivem. Uma igreja em ação é uma igreja em que os membros encorajam-se mutuamente na jornada da vida, apontando sempre para o sustentador da vida, o Senhor Jesus, e onde os irmãos aconselham-se mutuamente, especialmente na luta contra o pecado, para que essa igreja honre o nome de Deus aqui na terra.